Quando a gente fala de título de crédito, a gente pode classificar eles de acordo com alguns critérios. Pessoal, a gente sabe que toda classificação depende de critério, né? Depende do critério adotado. Nenhuma classificação é errada ou certa por si só. O que vai determinar o erro ou a inadequação da classificação está mais relacionado ao critério. Alguns autores utilizam alguns critérios, outros utilizam outros. Então, classificação, pessoal, no sentido geral, depende do critério adotado. Aqui nos títulos de créditos, os critérios de classificação mais comuns são 4, e estão relacionados ao modelo, à estrutura, à hipótese de emissão e à circulação, e é sobre eles que a gente vai falar a partir de agora. O título de crédito, utilizando o critério do modelo, ele pode ser classificado em título de crédito de modelo livre, que é aquele que não tem uma forma previamente determinada para a sua constituição. Ele vai ter que ter alguns elementos, obviamente, mas não existe uma forma prévia, não existe um modelo de confecção desse título de crédito. O exemplo, a letra de câmbio e a nota promissória, que possuem requisitos específicos, mas não tem um modelo prévio para a sua constituição. Já os títulos de créditos de modelo vinculado, eles só devem ser confeccionados naquele modelo previamente previsto pela legislação e devem seguir regras específicas. Além dos requisitos obrigatórios contidos em lei, o modelo deve ser aquele previsto na legislação. E a gente tem o exemplo do cheque duplicata. Ninguém faz cheque, né, pessoal? Ninguém produz um cheque. O cheque somente pode ser emitido pelas instituições financeiras sacadas, que aí sim possuem o modelo vinculado do cheque. O tamanho, a forma, os escritos, tudo isso são títulos de modelo vinculado. O cheque não pode ser confeccionado por qualquer pessoa, não tem validade como título de crédito, um cheque confeccionado por qualquer pessoa. O outro critério da estrutura, pessoal, vai classificar os títulos de créditos como ordem de pagamento ou como promessa de pagamento. Isso aqui é muito importante e é muito legal a gente diferenciar isso e saber bem essa diferença. Pessoal, ordens de pagamento é aquela na qual o emissor emite uma ordem para que alguém pague o título em favor do beneficiário. Até pode ser ele mesmo, mas é uma ordem de pagamento. Nesse caso, a gente tem 3 figuras. Elas podem até se confundir na relação cambiária, mas existem 3 figuras. Eu tenho o sacador, que é aquele que dá a ordem para o pagamento. Eu tenho o beneficiário, o tomador, aquele que vai receber o pagamento, aquele que vai receber o dinheiro. E eu tenho o sacado, que é aquele que é obrigado a realizar o pagamento. O exemplo é o cheque e a letra de câmbio. Pessoal, o sacador do cheque é o emitente, aquele que assina, o devedor. O beneficiário é aquele que recebe o cheque nominal ou ao portador, dependendo da situação. E o sacado é a instituição financeira, aquele que o sacado recebe a ordem de pagamento e cumpre a ordem de pagamento estabelecida no cheque, tá certo? Nesse caso, pessoal, existe um ato cambiário específico normalmente que é o aceite. Ele não existe para o cheque, mas os títulos de crédito, que são ordens de pagamento, normalmente dependem de aceite. E aceite de quem, pessoal? Aceite do sacado, que é aquele que deve realizar o pagamento. No caso do cheque, esse aceite não é necessário, porque ele já é regulamentado por lei. A ordem das instituições financeiras realizarem o pagamento já é determinada pela própria legislação. Já nos casos de promessa de pagamento, o próprio sacador é quem realiza a promessa de pagamento. Ele irá realizar o pagamento. Então, ele promete ao seu credor que realizará o pagamento em determinada data, sob determinado termo, sob determinada condição. E o exemplo clássico de promessa de pagamento é a nota promissória. A hipótese de emissão também é um critério de classificação dos títulos de créditos, e eles podem ser títulos causais ou abstratos. Nos títulos causais, pessoal, a emissão do título ela é condicionada à verificação de uma situação específica. Exemplo, duplicata. A duplicata somente pode ser emitida a partir de uma venda mercantil ou da prestação de serviço. Ela exige uma causa para sua emissão. Já os títulos abstratos ou não causais são aqueles que não exigem uma causa específica. Eles podem ser emitidos independentemente da ocorrência de uma situação prévia, exemplo, cheque, exemplo, nota promissória. Todos esses são títulos abstratos ou não causais. Eles não dependem de uma causa específica. E, por fim, a gente pode também classificar os títulos de créditos quanto à circulação. Quanto à circulação, pessoal, os títulos de créditos podem ser títulos ao portador
ou títulos nominativos, criando-se outras classificações como título à ordem, a gente já fala daqui a pouquinho. Título ao portador, pessoal, é aquele em que eu não identifico o credor. É credor quem tiver com o título. Então, quem tiver com o título na mão é credor. Não precisa estar nominado no título. Esse é o título ao portador. A transmissão desse título de crédito se dá pela mera tradição. Se eu entregar esse título para alguém, essa pessoa que tem o título na mão pode exigir o seu pagamento, pois ele é um título ao portador. Já os títulos nominativos são aqueles que são emitidos em favor de uma pessoa que está no registro do emitente. Tá? Pessoal, não confundam os títulos nominativos, a gente vai falar daqui a pouquinho dos títulos à ordem, mas não confundam esse título com aquele título nominal, cheque nominal, não confundam isso. O título nominativo é aquele que só é emitido em favor de quem já está previamente registrado nos registros do emitente. Para que esse título circule, pessoal, para que haja transferência desse título, é preciso que no registro ocorra um termo consignando que aquele título foi transferido, tá? O artigo 931 vai trazer essa classificação, essa conceituação, dizendo que o título nominativo é emitido em favor de uma pessoa cujo nome consta no registro do emitente. Agora sim, a gente fala do título de crédito nominal, que é aquele que se identifica o beneficiário. Eu consto expressamente no título quem será o beneficiário. Nesse caso, pessoal, para eu transferir o título para outra pessoa, eu preciso de um ato formal para transferir a titularidade, que aqui no direito cambiário vai ser o endosso. Esses títulos nominativos, ou títulos nominais, melhor dizendo, o título de crédito nominal, ele se subdivide em duas espécies. Ele pode ser um título à ordem. Esse título à ordem, pessoal, ele circula por meio de endosso. Eu endosso o cheque, entrego para outra pessoa e a pessoa pode exercer o direito nele previsto. Se não houver endosso, aquela pessoa que recebeu o cheque não pode exercer porque ele está nominal a mim. E o título também, esse título nominal pode ser não à ordem. O título não à ordem, pessoal, é aquele que proíbe o endosso, é aquele que a circulação ela vai acontecer. Reparem, pessoal, os títulos não à ordem podem circular, só que eles não podem circular por meio de endosso, não é um ato cambiário, é um ato civil, que é a cessão de crédito. Então, nesse caso, aplica-se à circulação dos títulos não à ordem as mesmas regras relativas à cessão civil. Nos títulos à ordem, eles podem circular mediante um endosso.